Muito bem, então vamos ao nosso nono vídeo para entender a guerra civil na Síria. Veja, a Primavera Árabe então começa na Tunísia com esse acontecimento trágico que narramos nos vídeos anteriores, e ela chega depois àquele que é o país mais populoso do mundo árabe, o Egito, que está lá no norte da África. Muito bem, o Egito, como vocês estudam nas suas aulas de história, existiu um Egito antigo, que foi dominado em 525 a.C. por um rei persa chamado Cambises. Por que eu estou falando isso? Porque depois dessa dominação persa sobre os egípcios, lá no século 6 a.C., o Egito foi sucessivamente dominado por vários outros povos. Veja, eu coloquei aqui em ordem: romanos, bizantinos, os próprios árabes, né? O Egito não era anteriormente um país árabe, ele é atingido na Idade Média pela expansão árabe, turcos, ingleses. Ele perdeu a sua autonomia em 525 a.C. e ele só recuperou a sua independência, de forma gradual inclusive, entre 1922 e 1933, quando ele consegue a sua independência diante da Inglaterra. Então, há no Egito uma forte tradição de autoritarismo, de dominações. Em 1952, um movimento militar dos chamados oficiais livres derruba uma monarquia que existia no Egito após a independência, e aí que aquele famoso general, chamado bastante carismático, Gamal Abdel Nasser, assume o governo no Egito em 1954 e oficialmente em 1956 inicia um governo autoritário, nacionalista, conhecido como Pan-Árabe, um movimento chamado Pan-Arabismo. Apesar do Nasser ter sido um governante autoritário, sem dúvidas, foi um governo bastante popular no Egito. Foi um governo de caráter nacionalista, um pouco mais alinhado à União Soviética. No ano de 1970, o general Nasser acaba sendo sucedido por um outro militar, chamado Al-Sadat. Por que eu estou falando isso? O governo desse Al-Sadat representa uma inflexão, uma mudança no Egito. O Egito até então de caráter mais nacionalista, um pouco mais alinhado ao leste europeu, passa a se aliar mais ao mundo ocidental. Então, alguns dados. Sadat faz as pazes com Israel, recupera a península do Sinai, do famoso acordo de Camp David, aproxima-se dos Estados Unidos, promove aberturas econômicas, e é aí que o Sadat consegue um auxílio militar dos Estados Unidos de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Inclusive, grupos opositores a esta ditadura no Egito fizeram um atentado terrorista que culminou na morte deste outro ditador no ano de 1981. E é nesse momento que assume nos anos 80 no Egito aquele ditador que é derrubado pela Primavera Árabe, Hosni Mubarak. O Mubarak, um líder que adorava se comparar aos faraós, um líder bastante autoritário. Alguns dados de novo para vocês. No governo de Mubarak, o Egito torna-se, no Oriente Médio, no mundo árabe, o segundo maior recipiente de assistência norte-americana, depois de Israel, é claro. 2 bilhões de dólares ao ano, em alguns momentos. No governo Mubarak, numa ditadura, o exército fortalece-se, passa a integrar um contingente de 1 milhão e 400 mil pessoas e uma grande repressão a grupos que o governo considerava radicais, entre eles, aliás, a própria Irmandade Islâmica. Então veja, havia no Egito uma ditadura, que é essa ditadura aliada dos Estados Unidos de Hosni Mubarak, que fazia uma forte repressão a grupos que eles consideravam radicais. Vamos então no próximo vídeo ver como cai essa ditadura no Egito.